Deixa eu até pus a nossa aula para gravar. Um bom dia para todo mundo, né? Vamos com tudo. Falei com a Júlia que agora nós estamos chegando aí no finalzinho, na reta final, né? Chegando aí o mês, né? Já estamos em novembro, que venha dezembro, né? E eu sei que esse finalzinho a gente fica meio cansado, né? Porque sobrecarregado também. Ainda mais vocês, né? Porque vocês acabam que tem que dedicar muito tempo, né? Eu sei que vocês estudam na parte da manhã, também tem os horários à tarde. Então é puxado, mas está chegando, nós estamos conseguindo aí vencer, né? Mesmo nesse sistema aí diferente, né? Que foi esse ano, mas nós estamos vencendo. E vamos vencer aí esse finalzinho aí com tudo, tá? Eu ainda não fiz a correção da VG2, eu vou fazer a correção, tá? E aí eu mando para vocês a pontuação, tá bom? O que vocês acharam da prova? Tava tranquilo. Tava tranquilo? Sim, não tinha nada assim que a gente não tinha visto já comentado sobre. Aham. Eu tentei fazer com base no que nós tínhamos estudado mais recente, né? Tanto da VG1 eu puxei uns assuntos que a gente tinha estudado e da VG2 também. Aí eu foquei nos conteúdos que a gente tinha estudado mais recentemente para não prejudicar ninguém. E aí, hoje nós vamos falar de um tema. Bom dia, Isabel. Bom dia. Hoje nós vamos falar de um tema que eu acho que vocês vão gostar. E também, antes de falar até sobre esse tema, eu queria falar com vocês a respeito do trabalho da semana, né, que eu pedi, Semana do Se Liga. Eu recebi, alguns não recebi de muitos, né? E eu gostei muito da qualidade do trabalho que eu recebi de vocês. Ficou muito legal, acho que cada um usou sua criatividade a seu favor. Então, foram trabalhos muito interessantes. Só que eu senti falta, porque foram poucos. E aí eu quero saber de vocês. E aí, se eu dou uma oportunidade para quem não fez, pensando que a Semana do Se Liga, ela tem 2 momentos, né? Seria esse mês e o outro mês, no final de cada mês, né? Do Se Liga. Aí eu queria olhar com vocês, porque aí eu vou deixar as pessoas fazerem, só que eu vou tirar vou tirar um pouquinho, porque quem entregou no dia, né? Então, nós temos que merecer também quem entrega no dia certo. Então, gostaria de saber se vocês vão fazer o trabalho, porque é um trabalho fácil, gente, tranquilo. Quem fez, gostou de fazer? Hein? Eu gostei, foi interessante. Eu fiquei, como é que fala? Eu fiquei um bom tempo para mim tentar procurar foto da celebridade e, e para mim aprender a mexer no Photoshop lá na parte lá das cores. Eu fiquei um Aham. bom tempo para aprender isso, mas foi legal. É bom que você aprendeu, né? Assim, conhecer as novas ferramentas aí. E foi legal que você, outro também, fez dos artistas e também que você se identifica com esse artista, né? Eu achei legal, né? Eu esqueci qual é a outra pessoa que também fez de um artista também que se identifica, né? Então, Pode ter sido a Isabelle, ela fez do Harry Styles. Foi eu fiz do Harry Styles. é isso mesmo, isso Eu mesmo. achei muito bacana, tipo, o processo de procurar uma foto que eu achei que eu me identifiquei e que fosse algo que desse para poder mexer no Photoshop. E aí eu já tinha um micro conhecimento sobre mudança de cores e coisas desse tipo. Então eu acho que foi bem bacana de produzir, foi divertido. Então, assim, quem não fez, gente, eu convido vocês a fazerem. É uma experiência, né? Que é um trabalho para vocês. Pensem, né? Não fugindo do tema, né? Que a gente pediu para que seja feito. Pensando aí na cultura de massa, ou celebridades que estão aí no momento, ou produtos. Teve alguns que teve trabalho que fizeram sobre os produtos, né? A questão do consumo também ficou muito legal.
Então, assim, quem não fez, tá? Eu vou depois enviar novamente o link no WhatsApp e vou cobrar, tá? Vou dar mais um prazo aí, mas aí vai ter uma pontuação um pouquinho menor, tá bom? Combinado, gente? Hein? Ok. Combinado, professora. Então tá. Senti falta, muitos de vocês mesmo que assistem minhas aulas, eu estava ansiosa em receber o trabalho de vocês. E eu sei que tá corrido, né? Esse finalzinho aí não é fácil. Mas aí vamos, né? Eu dando um tempo maior, vocês fazem atividade, tá bom? Aí hoje nós vamos falar, né? Nós vamos sair aí, nós falamos sobre a pop art, né? Nós falamos sobre a pop art e falamos sobre rock and roll. Hoje nós vamos chegar num assunto mais próximo da gente. Nós vamos falar sobre quem estudou comigo no sexto ano, a Stephanie, né? A Isabela também estudou comigo. O Israel, né, Israel? Acho que estudou comigo no sexto ano. E estudou, não estudou? E nós estudamos, não sei se vocês lembram, nós falamos um pouco na época, né, no sexto ano, sobre o movimento hip hop. Né? E hoje nós vamos falar sobre a questão do movimento hip hop e vamos dar ênfase aí na questão do grafite, tá bom? O que vocês sabem a respeito do movimento hip hop? Hein, gente? Quando a gente fala de movimento hip hop... Bom, quando a gente fala de movimento hip hop, eu penso em uma forma de expressão em que as pessoas conseguiram passar aquilo que elas estavam sentindo através da dança. Isso mesmo, né? Manifestação cultural. Uma manifestação cultural, né? Uma expressão através da dança. Mas será que é só a dança? Quem sabe dizer? Não, tem também a música, o grafite. Isso mesmo, é. As roupas, as formas de agir. Isso mesmo. É toda uma cultura, né, hip hop. E principalmente vai estar, até a questão das roupas também vai estar presente, mas principalmente pensando nas manifestações artísticas, nessas três, né? Que vocês pontuaram aí, a dança, a música e a questão das artes visuais, no caso, o grafite. Então, Então, nós vamos falar um pouco a respeito desse movimento. O Lucas que entrou agora, né? Bom dia, Lucas. É o Lucas que entrou? Não é? Vou colocar aqui. Sim. Então tá, só para me confirmar aqui. Então, nós estamos falando sobre o Lucas que entrou, nós estamos falando, iniciamos agora a falar sobre o hip hop. Então, aí, como já está falando no próprio texto aí, que é essa junção desses três elementos, dessas três artes, que é a questão do rap, né? Aí tem até o significado da palavra rap, que significa ritmo, poesia. Então, o rap, né? Esse estilo musical, ele faz parte aí da cultura hip hop. O grafite, que aí ele entra nessa expressão artes plásticas, né? Das artes visuais. O break, que é uma dança, representa a dança. O break é um estilo de dança da cultura hip hop, mas se a gente for pensar hoje, atualmente, há várias modalidades de danças urbanas que se incluem no hip hop. E aí vai ter variações aí de estilo, né? Mas o break aí foi o principal elemento da dança, né, que representa aí a cultura hip hop. É porque quando a gente vai estudar sobre pensando nas danças urbanas hoje, vai ter variações aí na moda, na forma como eles expressam mesmo. Não sei se vocês percebem isso, se vocês também conhecem, curtem, né, as danças urbanas, porque tem uns passinhos, tem uns que são mais acrobáticos, né? Alguém conhece um pouco sobre o hip hop, pensando na dança, nas danças urbanas? Eu conheço dos filmes Se Ela Dança, Eu Danço, que eu já assisti todos 500 vezes.
E é bacana, né? O filme é muito legal mesmo, o filme que ela dança, eu danço. Se eu não me engano, o professor de educação física até passou para vocês, não foi? Foi esse? Sim, foi. O Bruno. Eu também até assisti, aproveitei e assisti com minha filha também. E eu gostei, porque eu tinha assistido só o 1, né? E ele passou, foi o 3, e muito legal, né? Passa esse movimento. Então, assim, tem variações, assim, no estilo das danças urbanas, sabe? Mas aí a identificação, né? Eles colocam, quando a gente estuda muito sobre cultura hip hop, sempre vem um break, como esse estilo aí que representa a cultura hip hop. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Criança Esperança, né? E era no aglomerado da Serra. E no aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, esse movimento de danças urbanas é muito presente na cultura deles mesmos. Então, assim, tem vários grupos na Serra, tem vários grupos que dançam o hip hop, as danças urbanas. E tem variações de estilos. Tem grupos que são mais voltados pelos passinhos, tem um grupo que é mais voltado para o estilo acrobático. Então, assim, tem variações de estilo e também é interessante que eles, no caso deles, como tem um grupo lá muito forte, né, que eu admiro muito o trabalho dos meninos, que muitos deles foram até meus alunos, né, quando eu dava aula de teatro, e eles misturam muito também elementos tanto da dança urbana, que eles já fazem parte, mas também outros estilos, eles misturam balé, porque eles têm formação em balé, então é muito bacana. Acaba que hoje há uma mistura também, né, na dança em si, acaba que muitos grupos misturam, né, elementos que já fazem parte aí, que abre um leque de oportunidades, né, de maneira de expressar. Mas é muito bacana. Também no centro de Belo Horizonte, né, na Praça 7 não, na Praça da Estação, tinha os grupos, tinha um movimento que eles faziam não sei se era sexta, tinha um dia na semana que tinha lá os desafios, não sei se vocês já viram falar, né, as batalhas, as famosas batalhas. Então, eles iam, né, grupos, iam fazer batalhas, mas eram essas batalhas através da dança e através do rap, o que é muito interessante, assim. O rap é interessante também porque ele trabalha muito com improviso. Então, eles vão fazendo lá, jogando palavras e criando música. Então, assim, é muito bacana. E tinha muito esse movimento, tem muito esse movimento em Belo Horizonte. E na Praça da Estação era o point. Agora, atualmente, eu sei que teve até o espaço, né? Infelizmente, ele não estava, né? Não estava sendo possível, né? Agora não sei como que está ainda essa questão. Alguém já passou lá na Praça da Estação, bem ali debaixo do viaduto, e viu alguma coisa desse, assim, um movimento, já percebeu? Sim, na Praça da Estação e perto da Praça 7 também tem um ponto. Eu acho que é. Eu não sei falar direito onde que é, mas também. Mas lá na Praça 7 eles misturam todos os ritmos. Aham. Eu sei. Ah, entrou menina do sexto ano, depois eu falo. Realmente. Eduardo, você é do sexto ano, né, Eduardo? Sua aula é a próxima, tá? Essa é do primeiro ano. Então, gente, existe, é bacana, e é porque é de rua, né? O espaço, né? Não que eles podem até apresentar no teatro, mas é muito característica da cultura hip hop esse movimento aí da rua. E aí, realmente, Júlia, na Praça 7 também. E aí, pensando aí perto da gente, perto da escola, ali naquele espaço, como é que chama aquela avenida, gente? A 240, não é? Que vai para São Gabriel ali? Na Sim, 240 tem um centro cultural ali, não tem? Eu não sei o nome direito, da prefeitura.
Eu sei até que tem terceira idade, que eu vejo lá um movimento quando pego ônibus. E também tem um movimento hip hop lá. Eu sei que tem a questão, eles, não sei como está agora, mas o pessoal reunia para dançar lá. Inclusive, eu sou de Santa Luzia, tinha um rapaz daqui de Santa Luzia, que foi meu aluno, ele ia muito lá dançar. E ele que até falou, professora, né, ele contou um pouco. E aí tem esse grupo, eles reúnem lá, não sei se estão reunindo ainda, mas tinha os dias também que eles faziam as batalhas lá, nesse espaço aí em 240, né, se eu não me engano. Alguém já viu alguma coisa lá? Ou... Mas aí, então, assim, está muito presente entre a gente, né, na cultura hip hop. E aí, deixa eu voltar aqui no texto. A dança, ela envolve o DJ, abreviações em disco jockey. Então, vai ter uma mistura aí na questão aí do som, né? E esse termo hip hop, ele foi criado em 1968 por África Bambata, é um pseudônimo de Kevin Donovan, né? Que teria se inspirado em dois aspectos. Forma pela qual se transmitia a cultura dos guetos americanos, ou seja, dos excluídos. É uma forma de dançar da época, saltar, né, o hop. O movimento dos quadris é o hip. Então, o hip hop ele chegou ao Brasil em 1980 e nós temos aí os pioneiros desse movimento, que inicialmente era o break, foram o Nelson Triunfo, a Taíde, o DJ Rum, o MC e o DJ Jack, os Metralhas, os Racionais e os Gênios. Então, né, esses aí foram alguns dos pioneiros aí a introduzir, nós vamos estudar mais para frente, ou pensando aí na questão do grafite, introduzir no Brasil. E é interessante ressaltar, gente, que o hip hop ele surgiu nos Estados Unidos e ele surgiu com a necessidade de manifestação. Foi o que vocês falaram aí no início, quando vocês falaram sobre o que é a cultura hip hop. Então, foi manifestar, né, manifestar através da arte e até mesmo de forma de protestar também muito o que eles estavam vivendo, porque quais foram os principais, né, nessa questão do hip hop? Foram quem estava lá nos Estados Unidos e eram, até um dos livros aqui que eu peguei, eles falam muito isso, que são integrantes das comunidades comunidades negras e as latinas americanas, né, dos Estados Unidos. Então, essas comunidades que, de certa forma, elas sentiam-se excluídas muitas vezes, elas vão trazer isso, a questão do hip hop, como uma identidade cultural, né? Através da dança, através da música, através, como vocês falaram, até do estilo de se vestir, porque tem muito isso também, né? E aí eles vão aproveitar para fazer de uma maneira, né, através da arte aí, expressar mesmo, né? Então ele vai ter muito isso e ele vai refletir muito a questão das discriminações mesmo, das desigualdades que estavam infelizmente ainda muito acentuado, né? Então ele começa nos Estados Unidos e depois ele vai se difundir aí no mundo todo. E no Brasil ele chega muito forte em 1980, tá? Então, vou continuar lá. Tá dando para acompanhar? Hein, gente? Sim. Sim. Tá? Então, tá bom. Deixa eu passar para a próxima tela. Pessoal do sexto ano querendo entrar. E aí, pensando no grafite. Ele é uma das intervenções mais comumente observadas nas cidades, é o grafite.
ele tem um caráter temporário. Essa manifestação artística ela se caracteriza pela elaboração de desenhos, letras, formas e símbolos e muros, né, nas paredes, painéis, outros espaços das cidades. Então, tem esse caráter temporário porque sempre estão sendo, né, fica um tempo grafite na parede ou naquele muro e depois eles são trocados. Aí eu coloquei esse daí, essa obra, que é dos Gêmeos, né? Alguém já ouviu falar dos Gêmeos? Sim. Uhum. Eles são muito famosos, né, professor? Isso, são muito famosos. Eles, né, são reconhecidos internacionalmente, né? Eles mundialmente, né? O trabalho deles e eles estão até com uma exposição em São Paulo, uma exposição muito grande. Não sei se vocês viram propaganda a respeito. E eles são, né? São dois, né? Eu já falo, né? Os gêmeos. Todos os trabalhos artísticos sempre vão escrito os gêmeos, né? É a identidade deles. Mas o nome deles é Otávio e Gustavo Pandolfo. E aí, quem estudou comigo no 6º ano, no nosso livro lá até tinha informações a respeito dele. E eles fazem um trabalho muito bacana, eles são de São Paulo, né? E o trabalho deles, eu acho que é interessante, que muito do grafite, porque o grafite ele tem isso, por mais que os artistas eles usam as técnicas, as mesmas técnicas, eles vão utilizar quase os mesmos materiais, as mesmas técnicas, mas tem uma identidade muito. É assim como na pintura que nós estudamos aí de vários artistas e pensamos em movimentos aí artísticos, mas no caso do grafite, ele vai ter muito isso. Por exemplo, quem olha para as obras dos Gêmeos, né, sabe, às vezes nem viu o nome, fala assim, isso aí com certeza dos Gêmeos, porque tem muito da maneira como eles fazem, né, da maneira como eles expõem. Então, vai ter muita característica deles. Assim também de outros grafiteiros também. Então, é muito bacana quando a gente começa a analisar as obras de grafite, né? Então, vou continuar aqui. E aí, pensando aí na origem do grafite, tem, né, muitos estudiosos eles defendem a ideia que o grafite, da forma como nós conhecemos hoje, ele teve origem nas manifestações de protestos ocorridas na década de 1960 em 1968. Em Paris, na França, jovens deram início a vários protestos contra o governo, fazendo inscrições de cunho político e poético nas paredes e nos muros da cidade. E nesse mesmo momento, em Nova York, nos Estados Unidos, organizaram-se diversos movimentos culturais ligados aos grupos marginalizados, principalmente aos jovens negros de bairros populosos e pobres da cidade. Então, a origem do grafite já vai ter essa ideia, né, de fazer mesmo de forma de protesto, e isso vai repercute até hoje na forma que muitos artistas expõem o trabalho deles, né, que eles aproveitam para fazer críticas sociais, para provocar uma reflexão aí a quem está vendo a obra deles. Então, né, é um pouco da história do grafite aí, que tem essa ideia que esse movimento ele começa aí tanto em Paris e nos Estados Unidos. E no Brasil, né? Como que chega o grafite no Brasil? Nós vamos ter aí o precursor, né, do grafite no Brasil vai ser o Alex Valauri. Ele foi nascido na Etiópia, né, mas ele vem para o Brasil, o artista chega no Brasil em 1961 e faz aqui a sua casa, faz do Brasil a sua casa. Então, a partir da década de 1980, ele passou a produzir grafites em espaços públicos em São Paulo, e de tão importante que ele foi para o grafite, né, o Alex Valauri, ele
o dia da sua morte, que foi dia 27 de março, foi escolhido o dia para comemorar o Dia Nacional do Grafite. Então, a partir da década de 1990, o grafite brasileiro ele cresceu tanto em número de artistas quanto na dimensão das obras, que chegaram, por vezes, a ocupar fachadas inteiras de grandes edifícios ou muros. Então, muitos grafiteiros brasileiros eles têm desenvolvido técnicas, eles têm as técnicas próprias deles, né? Que eu falei que eles acabam tendo uma identidade aí, né? Dá para perceber a diferenciação de um artista ao outro, tornando-se referências internacionais, né? E como os gêmeos, eles são conhecidos internacionalmente, e o Alex Valauri também foi um artista muito forte nesse quesito. Então, assim, ele trouxe essa arte, nós vamos falar mais sobre ele, e ele, né, ele inspirou os artistas que vieram depois aí, com o seu trabalho. E é interessante, depois eu vou falar mais sobre ele, mas é interessante pensar que o Alex Valauro, ele vai fazer críticas também sociais, né? Que é característico aí também do movimento, né? Do hip hop, da cultura hip hop. E aí, sobre as técnicas, né? Eles usam diferentes materiais. Os materiais mais utilizados são o spray, o giz, né? Que é onde eles fazem o desenho, o pincel, o látex, né? Que é a tinta, o carimbo. E esses são os materiais mais utilizados pelos grafiteiros. Muitos grafiteiros eles utilizam os moldes de papelão sobre os quais aplicam a tinta. Essa técnica é conhecida como stencil. Então, como que é essa técnica do stencil? Essa técnica do stencil, o artista faz o desenho no papelão, né? Ele pega o papelão, faz o desenho, e aí ele corta aquele molde. Então, o molde que ele cortar, o que ficar vazado, por exemplo, ele fez um círculo, aí ele corta aquela parte, então vai ficar um molde vazado. Então, ele coloca na parede, no caso, né, ou no lugar que ele vai fazer a pintura, e aí ele joga o spray, aí eu fiquei errando aqui, e dessa forma ele vai fazendo a sua pintura, o seu grafite. Então, a técnica do stencil é muito utilizada pela maioria dos grafiteiros, né? É a técnica mais usada por eles. E, atualmente, o grafite ele pode ser apreciado também nas importantes galerias, museu. É interessante porque ele sai só do espaço urbano, do espaço de rua, e ele aí, como está tendo a exposição aí dos Gêmeos, eles vão para galerias, vão para o museu. Em sua origem, porém, o grafite, né, pensando aí na sua origem, ele foi marginalizado, ele não foi visto, né, com os bons olhos no seu início. Ele tinha essa ideia, ele era considerado uma contravenção. Então, com o passar do tempo, é que eles foram conseguindo espaço, eles foram conseguindo respeito aí do público, das instituições culturais e das autoridades. Porque ao primeiro momento, né, eles não eram vistos com bons olhos, esse tipo de arte. E aí, né, voltando à questão do Alex Valauro, é até interessante que eles falam que ele é o criador do pop brasileiro. Porque assim como a pop art, ele vai fazer questionamentos aí sobre a questão do consumismo, sobre a questão da cultura de massa. Então, isso vai estar nas obras dele. E aí, nessa obra, A Rainha do Frango Assado, é interessante, né? Ele traz de uma forma... ele faz uma crítica, mas faz de uma forma de humor, né? Ele vai reunir vários grafites. Esse trabalho dele, ele foi em 1985, ele vai apresentar na Internacional de São Paulo, na Bienal, né, Internacional, essa instalação, chama A Festa do Frango Assado, e uma reunião dos grafites com os quais vem trabalhando aliados a objetos, e eles vão simulando uma casa repleta de ícones da sociedade de consumo. A ironia da obra reside na concepção de um espaço
frivolidades, com base em uma cenografia precária, apontando o caráter descartável da modernidade. Então, ele vem trazer aí uma reflexão aí sobre a questão do consumo, né? E é interessante que o trabalho dele, né? O trabalho do Alex Valado, e essa questão aí dele trazer esse movimento aí, que é conhecido aí como um pop brasileiro, ele dá esse norte, e vai fazer essa reflexão. Aí nós vamos ver um pedacinho agora, gente, de um trecho de um crítico de arte. Ele até fala sobre essa Bienal. Ele tá esse é do Sesc TV, e ele chama, o curador, ele chama João Spillane, se não me engano, e ele vai fazer aí uma crítica, ele vai falar um pouco sobre Alex Valado, sobre o trabalho e sobre essa exposição. Nós vamos assistir deixa eu ver aqui. Nós vamos assistir um pedacinho, tá? Que eu acho interessante para a gente compreender um pouco, né? E é interessante ter uma visão de um crítico de arte mesmo. Bom, estou só esperando aqui que a tela tá branca, não sei o que aconteceu. Tá abrindo. Tá dando para ouvir? Tá, gente? Sim. Ah, sim, professora. Ele é um dos pioneiros a entender essa passagem da antiga ambientação para a instalação. Ele trabalha com esse conceito de ambientação, instalação, ocupação, interferência, ready-made. Então, aparentemente é simples, mas fundamentado esteticamente com todo um período de vários momentos da história da arte, desde o início do século até os anos 80, que é quando ele faleceu. Então, ele estava dentro ele não estava fazendo uma coisa fora de época, ele estava muito bem engajado e fundamentado corretamente. Por isso que esses dois grandes críticos que vieram para a Bienal, para ver a Bienal, acharam que a sala dele era a coisa mais importante. E o levaram para os museus americanos. Então, é interessante, gente, perceber que depois nós vamos estudar, que traz novas linguagens aí no conceito de arte, né? O que nós já falamos muito da questão da ready-made, mas vai voltar aí a ideia dessas instalações, né? É uma nova maneira de expor o trabalho artístico. Essa parede com essa estampa era a estampa original de uma das paredes. Essas cores eram as cores que ele tinha usado nos ambientes. Logicamente, não pudemos recuperar o carro. Tinha também a bicicleta da rainha, tinha o berço dos filhos da rainha. E como ela era uma mulher muito alegre, consumista, era uma crítica ali, na verdade, no início dos anos 80, o Brasil já estava virando muito consumista. Hoje nós estamos no esplendor do consumismo, mas naquela época ele já tinha percebido que o Brasil iria se transformar num país eminentemente consumista. Então ele faz essa mulher, essa rainha do frango assado, onde uma das roupas dela é com a estampa da onça ou com a estampa com as coxinhas do frango. Como o nome da instalação é a Festa na Casa da Rainha do Frango Assado, ela, num dado momento, ela convidou um barman para servir os amigos, lá tem o bar, e aqui ela está trazendo o bolo de aniversário da rainha. Então, isso tudo ele grafitou direto na parede. A gente vai ver que ele gostava muito da música latina, a salsa, ele gostava muito dos ritmos latinos, mas gostava muito de rock. Nós vamos ver que ele chega a interpretar, através da xilogravura, o Freddie Mercury e a Madonna, que estava começando a carreira
E ele, por esse prazer que ele tinha de música, em todo lugar que ele ia, levava uma vitrolinha, na época ainda não tinha a fita cassete, e colocava o disquinho, abria a vitrolinha, colocava o disco e todo mundo tinha que dançar. Aí depois, quando aparece a fita cassete, aí ele já anda com o gravador, né? Ele entendia o seguinte, que a oposição, pela própria oposição, ela não tinha efeito mais. Porque o brasileiro não adiantava mais o jornal publicar, em vez de um texto proibido, colocar uma receita. Ele achava que isso já estava exaurido. E que a oposição, a crítica pela própria crítica, ou a oposição só por fazer oposição, já não estava tocando a pessoa comum. Então ele faz brincadeiras, ele faz o telefone vermelho, que era a época da Guerra Fria, o telefone fora do gancho, estampado nas ruas. E no dia seguinte, esse telefone era apagado, porque tinha aquela coisa dos Estados Unidos e da Rússia. Então, era imediatamente. Essas botinhas eram apagadas, todos os grafites, no dia seguinte apagados. Interessante, né? Como que ele, né, aproveita, né, da sua arte para fazer mesmo aí a questão aí da crítica, né, ao momento atual. Eu acho que é super legal esse curta. Depois tem mais um curta dele falando sobre o trabalho dele. Então, assim, e aí fala muito sobre a questão do trabalho, como que ele repercute, né? Vai repercutir aí internacionalmente. Já está acabando a aula, só confirmar a presença aqui. Júlia Costa, Aike, Isabela Teixeira, Isabela Cristina, Ana Elisa, Stephanie, Isabela Oliveira e o Lucas. Isso? Esqueci alguém? Exato. Mesmo. Acho que não, professor. Não, Não, né? essa foi o meu nome. Israel. Eu acho que esqueceu Israel. Desculpa, Israel. Não tinha falado mesmo, não. Tá bem que você lembrou aí. Então, gente, na próxima aula nós vamos falar mais um pouco sobre outros grafiteiros, sobre outros artistas do grafite, tá?